outro bloco aqui e abrir um tema específico agora, que é Cruzeiro. A gente vai falar de Cruzeiro, depois a gente volta a falar de assuntos gerais mais adiante, Samuel. Mas no último mês, após vazar uma informação de uma reunião entre o Ronaldo e o Zema, você foi ao Instagram de alguma certa dose de revolta pelo tema da reunião, né? O eventual tema, a gente não tinha nenhuma oficialização de que seria esse o tema, mas todo mundo imaginou que seria a possibilidade de o Cruzeiro administrar o Mineirão. Eu queria saber se depois disso, qual foi o desfecho disso, se a diretoria da SAF te procurou, se esse princípio de divergência foi sanado e como é que você avaliou esse episódio? Claro, a gente às vezes esquece, né, o poder que a gente tem hoje na ponta do dedo do celular, né? Então aquilo, na verdade, foi até em tom de ironia que eu postei, né? Acho que a gente tem algumas reuniões, né, periódicas com a equipe da SAF, como também temos reuniões com a equipe da associação, né? Lembrando que ainda tem uma relação ali, inclusive um acordo judicial com a associação e que essa transição ainda não está clara para nós, né? O que da associação foi para a SAF e o que não foi. E eu acho que não é clara para nenhum dos atores desse processo, né? A gente falou que, antes da gente começar essa gravação, né, esse bate-papo, das questões de governança, né? Então, acho que o que está faltando para nós, brasileiros, de maneira geral, é entender essas questões de governança, né? Quais são os limites contratuais, o que diz a lei em relação à gestão, à administração de um bem público, como é o caso do Mineirão. Então, o caso do Mineirão lá atrás, em 2010, o governo precisava reformar o estádio para a Copa do Mundo. Ele tinha esse compromisso, o governo disse que não tinha dinheiro para fazê-lo, então ele lançou uma PPP em que um sócio privado faria todo o investimento, né, dentro desse estádio Mineirão, e depois do estádio pronto é que o Estado começaria a pagar contraprestações para esse sócio privado, né? Então as pessoas esquecem disso, as pessoas acham que eu já ouvi, né? O Estado está pagando, fazendo lucro da Minas Arena. Não, o Estado está reembolsando um valor investido numa obra de um bem público do Estado de Minas Gerais. Era essa a tônica. Só para vocês saberem, então, os outros estádios, inclusive Independência, não foram feitos desse jeito. Feito daquele jeito que Independência foi construído com dinheiro público, se não me engano, Exatamente. 160 milhões, e depois uma empresa privada assumiu a gestão. E, inclusive, não pagou nem o América, nem o... Exatamente. E mais, né, o que nós estamos acostumados nas obras de reforma, de posto de saúde, de hospital, são reformas que são feitas, orçadas num valor X, elas custam 3X, que foi o caso da Dependência, foi orçado em, se não me engano, 44 milhões, custou quanto? 160. 160, não é entregue no prazo, né? Então, nós estamos comparando dois modelos completamente diferentes, né? Lá atrás, em 2010, a lei de PPPs tinha acabado de ser publicada. Quando o Mineirão ficou pronto, ele sempre foi o case de sucesso dos estádios da Copa, né? Entregue no prazo, super moderno, o estádio mais sustentável do Brasil ainda é. Todos os estádios da Copa da Rússia, por exemplo, não tem os selos de sustentabilidade que o Mineirão tem, LEED, geração de energia, economia de água, coisas que hoje a gente começa a discutir bastante com o ESG. Então, esse era o Mineirão em 2010 até 2012, quando ele ficou pronto. A partir do momento que o Mineirão fica pronto, o Estado vai lá, fala, ok, a obra está entregue, agora eu vou começar a te pagar em prestações, igual a gente faz com a compra da casa própria na Caixa, né? Só que é o oposto, né? A gente pega dinheiro emprestado com o Estado e a gente vai pagando em 25 anos. Foi isso que o Estado fez. Quem investiu o valor foi o sócio privado. O Estado de Minas Gerais, então, retoma aos 25 anos esse investimento. Só que a gente vive num Brasil que tem juros... 27 anos são 2... chegar a 35. Isso, 27 anos são 2 de obra e 25 de pagamento desse financiamento. Tá? Então, estou falando agora do pagamento. Os 2 anos de obra, só o privado colocou dinheiro, o Estado não colocou dinheiro. Na verdade, colocou 11 milhões, né? Teve uma entrada de 11 milhões dos 666 milhões. Que era parte para entregar a ponto de ser feita a reforma. Né? Então, toda essa parte foi feita, o resto era pago só depois que o estádio ficasse pronto. Então, o estádio Mineirão ficou pronto, um ano antes da Copa. Vocês lembram como é que foi a Arena Corinthians, né? Meses depois, antes da inauguração. A gente teve Copa das Confederações, recebemos todos os eventos esportivos, a gente gera uma receita, né, para o Estado e para o município de Belo Horizonte gigantesca, estudos feitos pela UFMG
dizem que a gente movimenta a economia em apenas um ano, em 2019, em mais de R$1 bilhão. Né? Então, esse é o efeito daquele investimento público. Né? E aí, ao longo dos anos, o Estado paga isso. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uns números aqui hoje, vou pegar aqui a minha colinha, o que significa isso? Né? Então, se a gente pega o total do contrato na data base de 2010, até hoje nós recebemos de volta dos 677 milhões, que é o valor do contrato, nós recebemos 480 milhões de reais. Né? Se a gente desconsidera aí a inflação... Está levando em conta que... Data base. Com a atualização desse dinheiro de 700 e poucos. Né? Então vamos... A gente fez até uma matéria recente aqui no Super Esporte, não sei se o senhor teve acesso, leu Senhor não, ela. você, por favor. Tá. Eu já tenho cabelos brancos aqui, mas quero me sentir jovem nesse momento. Isso, que os repasses atingiram 1 bilhão. Isso, né? 1 bilhão e 54 milhões de reais. Né? Num país que tem juros em 10 anos, você compra o mesmo frango que você comprava há 10 anos com o mesmo dinheiro? É mais ou menos por aí. Então, 1 Mas bilhão... Mas esses repasses também começaram em 2013, né? Tem essa atualização na sua conta? Tem, todos. Porque 100% o mesmo valor repasses. de 2013 não é o mesmo valor de hoje, assim como o mesmo valor de 2010 não é o mesmo valor de hoje. Né? Exatamente. Então, é uma conta O valor nominal é o mesmo, mas o valor... Exatamente. É uma conta extremamente complexa, Difícil porque ela tem que feito, ser feita prestação a prestação, né? Então, você tem que fazer o cálculo do juro no momento em que a prestação foi paga. Então, hoje, aqueles 1 bilhão e 54 milhões que foram pagos até hoje pelo Estado, significam, né, se a gente retroagir sem os juros, a 481 milhões de reais. Faltam ainda, né, até completar os 677. Só que esse contrato de concessão, ele tem uma cláusula que ele penaliza a concessionária se ela não performar. Então, na prática, se a gente não tiver uma margem operacional de 40%, ou seja, se os meus custos não forem 40% menores do que a minha receita geral, a gente não recebe o índice financeiro positivo. E isso zera a conta. E a gente perde 40% desse valor. É porque para explicar para quem está em casa, a fórmula que o Mineirão, que tem contrato para o Mineirão receber o valor do governo, são 3 taxas, né? Uma que é chamada de PA, que é pelo valor investido, que ela termina no fim desse ano. Em dezembro, exato. Essa taxa já não é os 665 milhões? Não, infelizmente não. Para dar o 677, você tem que somar as duas, a PA e a PB. Porque a PB, que é a taxa para quem tem em casa e não sabe, eu falei que são 3 taxas. A PA, que é o valor investido, a PB, que é o valor investido mais o bônus pelo objetivo cumprido, mais o índice de desempenho. Então, são 3 taxas aí nessa conta. Essa PB, que além de você ter o valor do objetivo cumprido, que você tem esse valor de desempenho, não seria o lucro da Minas Arena? Não, de forma alguma. Para que a Minas Arena tenha lucro, né, real em relação a isso, ela precisa vender muito evento, ela precisa negociar bem com os clubes, ela precisa se remunerar para que ela consiga ter lucro, né? Porque além disso aqui que nós estamos falando, que é só custo de tijolo, né, cimento, aço para construir, né, para reformar o estádio, tem as pessoas que trabalham lá, né? Então a gente tem as pessoas que trabalham lá, a manutenção constante do estádio, a gente precisa ter o estádio impecável, porque um desses índices que você citou aí agora é o índice de conformidade, disponibilidade do estádio, ou seja, o estádio tem que estar impecável sempre, porque senão a gente abaixa a nossa nota, que é um multiplicador, e a gente tem a PB com uma redução. Né? Então, como hoje a gente, por exemplo, não ganha uma margem de 40% em cima daquela receita do jogo, por exemplo, a gente sempre tem o IF prejudicado. Tá? Então, para a pessoa de casa entender é o seguinte, tinha um valor lá de contrato lá na origem, esse valor era 677 milhões. O Estado falou, privado, investe aí e eu vou te pagar em 25 anos depois que estiver pronto, beleza? Beleza, o privado foi e topou. Nos 3 primeiros anos dessa operação, tinha lá o período de aprendizagem dessa concessão. Era travado, era liberado. Então, a PA, que é a parcela fixa, ia normal, e a PB via sempre cheia, sem ter essa penalização, né, que pode perder até 60% dessa parcela. A partir de 2016, que isso passa a valer, esse valor já cai. Então,
a PA que hoje está em torno de 4 milhões de reais e a PB está em 2,700, 2 milhões e 700, que acaba agora em 2022, o Estado passa a remunerar agora, em relação ao investimento já feito, 2 milhões e 700 ou 2 milhões e 800 com a correção a partir de janeiro do ano que vem. Então já não é aquela taxa que todo mundo fala, paga de 7 a 11 milhões para a concessionária. Isso era verdade nos 3 primeiros anos da concessão. Né? Depois que a gente tem essa influência dos índices de disponibilidade, de conformidade, de desempenho financeiro, essa taxa já cai. Tá? Mas em janeiro, agora eu acho que foram de 7 milhões. Exatamente, porque nós ainda estamos... As duas taxas. Isso, as duas taxas, é isso que eu falei. 4 milhões de reais e um pouquinho da PA, aliás, 4 milhões de reais da PA, e a gente tem 2,7, 2,8 aí da PB, que aí vai somar esses 7 milhões de reais. Tá? Esses 7 milhões de reais é a verdade até dezembro. A partir de dezembro isso cai, porque eu não tenho mais o de 4 milhões de reais. Tá? E eu até tinha feito uma estimativa aqui, a gente até, o senhor começou a puxar esse assunto. Ao senhor de novo. Desculpa. Cara educado. Tô muito velho, né, gente? Fala sério. Eu acho válido colocar isso agora. Eu fiz uma estimativa considerando o valor de PB de 2 milhões de reais ao mês, com o contrato até 2040, que dão 216 meses, isso vai render 432 milhões para Minas Arena, considerando 2 milhões, que é um valor menor do que o senhor falou aí. E até 2048, considerando 35 meses, vão ser 624 milhões de reais. É mais, tá? Você está com o número abaixo, tá? O número está errado que você tem. Se a gente considerar o saldo... Se a gente considerar o saldo, tá? Se a gente pensar que essa PB aí, que é não performando, né, 100%, a gente teria que receber do Estado ainda... 809 milhões de reais. Esse é o valor. Até 2037, que é quando finda o contrato. 37. Tá? Então, esse é o valor. É porque você calculou com 2 milhões. E é a mais. Eu fiz uma projeção. Então, você fez abaixo. A menor taxa PB recebida. Eu fiz a projeção com valor menor para poder até perguntar para o senhor que tem mais informação. Agora, isso, na database do contrato, equivale a 50 milhões de reais. Né? Então... Se a gente, como é que é feita essa conta? Baseada na Selic, né? Conta de juros. Então, qualquer pessoa de contabilidade pode fazer a conta para você. Eu também não sou dessa área, sou de comunicação, assim como vocês, né? Mas é uma conta contábil. Então, quanto mais tempo você demora para você ressarcir aquele investimento, mais cara fica aquela conta, né? Porque os juros vão aumentando ao longo desse tempo. Né? Então, a gente tem aqui... Então, o valor nominal vai ser quase 2 bilhões no final. O valor nominal em 25 anos, em 27 anos de contrato, ele pode chegar a 2 bilhões de reais. É isso aí baseado na Selic atual, né? Exatamente. Porque a Selic oscila, estava 2% e agora está mais de 12%. Exatamente. Então, assim, a gente fez baseado na Selic real, né? Na taxa real da Selic como projeção de futuro. E o senhor acha que é um sabe. bom contrato para o governo de Minas, para o povo mineiro? Eu acho que é um bom contrato porque a gente esquece que a dívida interna brasileira é um dos maiores problemas que a gente tem da nossa economia, que inclusive jogam essa taxa de juros nossa lá para cima. Né? A gente deve ter ouvido aí quantas vezes o Zema falar o estado que ele pegou quebrado. Né? Então, o Zema falou isso muitas vezes. Então, o que era muito comum para o brasileiro, a gente lida com isso, são de governos que não seguiam uma responsabilidade fiscal, e essas novas leis elas vieram para trazer responsabilidade fiscal. O governador gastava todo o dinheiro que tinha em caixa e o que não tinha, jogava essa dívida muito para frente, gerava uma dívida interna gigantesca, que depois tirava qualquer chance do próximo ter alguma chance de investimento. Eu estou falando de investimento em educação, em saúde, em estradas, né? Eu estou falando disso. No caso da PPP do Mineirão, pensa que é o seguinte, a cada ano que o Estado está pagando contraprestação, essa PPP está rodando e está gerando emprego, está gerando negócio, está movimentando a economia. A gente tem dados reais de pesquisa séria da UFMG, isenta, de que um ano do Mineirão movimenta a economia de Minas em R$1 bilhão. Então, a cada ano, o Mineirão gera para o Estado, para o Brasil, para a cidade, 1 bi. E nós estamos falando que em 25 anos, esse investimento estadual pode custar 2 bi. Né? Quando a gente tem grandes eventos esportivos, esse número se multiplica. Se a gente pesquisar, acho que a FIP fez um levantamento, só o valor que
trouxe para a economia mineira em relação à realização das Copa das Confederações, Copa do Mundo e também dos Jogos Olímpicos, esses valores eles são muito maiores do que esse 1 bi. Esse 1 bi é num ano normal do Mineirão, com jogos de Cruzeiro e Atlético e um monte de evento que a gente traz. Então, é isso que não entra na conta das pessoas. As pessoas olham essa relação objetiva. Mas se a gente pensa em retorno para o contribuinte, é uma excelente PPP. Só que todo mundo olha só esse número absoluto, sem entender o que isso gera para a economia. Se a gente pega um outro caso, que é muito fácil de analisar, é só atravessar a rua, é a gente olhar o Mineirinho. Nesse tempo todo que o Mineirinho, que o Mineirão está reformado, movimentando a economia, o Mineirinho teve pouquíssimos eventos. Ele não conseguiu ter essa geração de divisas. E eu realmente acredito que com essa nova concessão, que é incrível, né, que o governo fez agora, que vai revitalizar aquele equipamento que estava abandonado, né, e que agora com investimento privado vai gerar mais entretenimento, movimentar a agenda da cidade, trazer novos empregos. E é isso, Belo Horizonte tem uma cidade viva culturalmente. E é esse papel que a gente tem. E é por isso que o Estado investe em infraestrutura social, em infraestrutura de entretenimento. Né? Eu não vejo outro motivo. Eu não vejo por que o Estado investir em infraestrutura simplesmente para atender agremiações esportivas. Né? Eu acho que o objetivo é que elas cresçam, se desenvolvam e sejam cada vez mais autônomas. Quando a gente olha para o Wembley, por exemplo, que é um estádio público na Inglaterra, tinha lá vários jogos, né, vários times jogando. Hoje o Wembley também é uma casa de entretenimento, centro de convenções, porque os times hoje já têm sua própria casa. Né? A gente vê aí todos os times, né, o campeonato crescendo e esses times se emancipando, tendo seus próprios investimentos, porque o futebol é tratado de maneira profissional. Enquanto nós tratarmos o futebol no Brasil como sindicato, né, como força de pressão política, esse futebol não cresce. Então, esse movimento que tem aqui em Minas Gerais, eu realmente espero que ele se contamine no Brasil inteiro. Porque o que a gente está vendo aqui no Brasil, aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, é o futebol sendo tratado de forma séria. Quando a gente vê aí Atlético, né, profissionalizando a gestão, o Cruzeiro com uma SAF, o América, né, com uma gestão também profissional e crescendo no futebol, isso traz para a gente uma esperança e eu admiro muito essa história. E eu acho que o Mineirão participou de uma forma crucial nesse desenvolvimento, né, gerando receita para esses clubes ao longo desses anos. Samuel, voltando aqui para o Bloco do Cruzeiro, a gente parou para falar de alguns assuntos técnicos, mas você falou sobre alguns encontros que você já teve com a direção da SAF. Eu queria saber, depois desse episódio específico, se vocês já encontraram, se a relação está azeitada. Bom, a gente tem alguns cláusulas de confidencialidade, né, quando a gente olha para a SAF, por exemplo. Né? Então, quando a gente negocia, a gente assina acordos de confidencialidade. O que eu posso dizer com a SAF é que nós decidimos juntos que nós vamos assinar este ano um contrato até o final do ano para que a gente possa negociar qual vai ser a forma de participação do Cruzeiro no Mineirão, né? Seja com gestão compartilhada, seja com apenas jogos de futebol, seja um projeto um pouco mais audacioso, né? O que a gente entende hoje é que existem várias questões a serem resolvidas entre a instituição Cruzeiro, que para a gente ainda é um pouco nebulosa, o que é associação, o que é SAF. Né? Amanhã, dia 7, vence, né, a primeira parcela do acordo judicial que vocês noticiaram aqui, acompanharam, e a gente sabe disso, que a gente não sabe qual é a condição do Cruzeiro, se ele vai honrar esse acordo judicial ou não. Esse assunto vocês não trataram com a SAF. A SAF assumiu isso? Nós não sabemos. Para nós, a gente olha para o Cruzeiro, né? Então, nesse acordo temos que esperar mas vai acontecer amanhã. Nesse acordo dessa assinatura do contrato até o fim do ano, esse tema não foi tratado. Esse termo é com o acordo é com o CNPJ da SAF, tá? Então a gente entende que os jogos do Mineirão são contratados pela SAF. O acordo judicial foi feito com a associação. Esse contrato já está assinado? Está em vias de, acho que já está nas plataformas digitais, porque hoje todo dia é tudo digital, né? Então acho que já está em vias de assinatura. Isso o Cruzeiro trava as datas dos jogos? Ele tem as datas específicas de jogo e a gente já pontuou para o Cruzeiro quais são aquelas datas que o Mineirão não está disponível, né? Ou por algum campeonato específico ou por alguma intervenção aí de eventos, etc. Eu não sei se você vai lembrar, mas além do jogo contra a Chapecoense, que a gente já sabe que tem um show sertanejo, existem outras datas que você possa antecipar? Sei que tem Planeta Brasil, 2 dias na Esplanada, o Cruzeiro jogaria com Vasco em BH, por exemplo, você sabe dizer quais são as datas? Tem algumas datas, se eu não me engano, esse ano eram 6 datas que estariam comprometidas, né? E aí o que a gente pode fazer, e a gente faz isso junto com o clube, é ir junto à CBF, o organizador da competição,
tentar reorganizar essa tabela. Agora, você citou que esse acordo até dezembro pode abrir portas para uma gestão diferente do Mineirão. A Minas Arena admite, nesse momento, que diante da saída do Atlético ano que vem para a Arena MRV, fazer uma gestão, por exemplo, compartilhada com o Cruzeiro, sendo o Cruzeiro um corresponsável direto pelo estádio, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. É possível essa gestão compartilhada, mesmo existindo o contrato de concessão entre a Minas Arena e o governo de Minas? Como é que poderia ser formatado isso diante da existência do contrato? Bom, gestão compartilhada sempre foi o desejo da Minas Arena. Né? Isso Mas sempre foi... eu não digo no formato de parceria, aquela parceria que vocês tinham com o Cruzeiro lá no começo da gestão do estádio. Mas aqui ele não era de gestão compartilhada. Tá, mas eu estou dizendo uma gestão de fato compartilhada, diferente de uma parceria em que o clube pode ter vantagens em relação a quem não tem um contrato. Compartilhar decisões também. Vamos lá, se a gente olha para o plano de negócios da Minas Arena e aquele plano de negócio que foi colocado pelo Estado lá atrás, é intrínseco, né, que a gente teria um operador master no nosso estádio. Então a gente busca isso desde a origem, né? O que a gente percebe no Brasil é que as empresas que estão ligadas a futebol, elas não têm as garantias necessárias que são exigidas pelo contrato de concessão, né? O contrato exige um monte de garantias, caução, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema de disponibilidade, de continuidade, que a gente consiga atender todos os jogos, né? A gente viu isso, a gente teve um problema durante a pandemia, que a gente teve uma empresa de segurança, por exemplo, que nos atendia, que a empresa quebrou. Nós ficamos sem empresa de segurança, tivemos que colocar uma outra rapidamente por causa da pandemia. Então a gente precisa ter uma empresa que tenha a capacidade de honrar compromissos, porque não adianta, gente, ter o campeonato está marcado, o jogo está lá, e a empresa, ou o clube, ou a Minas Arena, ou a empresa operadora, não tem a grana para pagar o segurança. O que eu faço com os torcedores que estão na porta e comprar ingresso? Né? Isso vocês não viram. Vocês não viram, por exemplo, nenhum jogo do Mineirão onde a luz se apagou e ficou 15 minutos apagada, a não ser naquele jogo festivo que nós apagamos de propósito, que foi lindo, aquele espetáculo de luz que nós fizemos, né? Então, isso é o único no Mineirão. Isso você vê em todos os estádios do Brasil. O Mineirão não apaga a luz. Não tem isso. Desde que vocês conhecem do Mineirão, o Mineirão é um estádio que a operação roda tranquilamente, porque a gente tem todas as garantias, né, que esse próprio contrato de PPP sempre exigiu. Então, toda a operação hoje no Mineirão, ela está preparada para um modelo FIFA. Eu tenho no break, que consegue segurar o estádio funcionando no break gerador por 8 horas, se acabar a luz por 8 horas em Belo Horizonte. Então, esse é o nível de exigência que a gente tem dentro do Mineirão e é por isso que tem uma operação tão estável e tão confiável ao longo desses anos. Agora, qual que seria o papel? Já só aproveitar essa deixa. Nesse possível acordo de gestão de fato compartilhada, não estamos falando de parceria. Só para deixar claro, isso passa a ser debatido em janeiro do ano que vem, né? Esse contrato ou dentro agora, desse Olha, período. eu acredito que não. Eu acho que esse assunto é um assunto já para o segundo semestre. Eu acho que é um assunto para agora. Agora, o Cruzeiro se tornaria... Se há interesse, né, por parte do Cruzeiro, nós somos gestores de um contrato público. Né? Se há interesse, né, do Cruzeiro, e a gente já declara aqui que do nosso lado sempre houve o interesse de ter operadores, né? Hoje a gente já tem operação compartilhada em alguns setores. Exemplo, os bares do Mineirão, eles são de outros operadores, eles não são operados por nós, Minas Arena, né? Nós trouxemos operadores antigos, que estão lá 40, 50 anos no estádio, operam os nossos bares hoje. Então a gente tem esse modelo já. Então, qual é o desejo do clube ou de qualquer empresa que quiser falar com a gente? Eu quero operar os eventos do estádio, eu quero operar os jogos de futebol do estádio. A gente está super aberto. Né? Então as pessoas elas vão ter que atender. Então, por exemplo, se o Cruzeiro hoje fosse esse parceiro operador, ele teria que, por exemplo, operar jogos do Cruzeiro e do Atlético. Eu não tenho opção de falar, agora o Cruzeiro é operador, o Atlético você não joga aqui. Ou América, se ele quiser jogar, ele não joga aqui. Mas esse cenário vai mudar a partir do ano que vem. Qual que é a responsabilidade desse futuro operador, por exemplo, em se tratando da matéria-prima do Cruzeiro, que é futebol, né? Qual que seria a responsabilidade dele se ele assumir? Assume 100% das responsabilidades, direitos e deveres desse contrato de concessão. Né? Então ele tem que ter a manutenção corretiva. Né? Então hoje, vamos lá, o Cruzeiro quando vai jogar no Mineirão, aquele custo Mineirão que o Cruzeiro olha é daquela partida daquele dia, certo? Ele não olha se queimou uma lâmpada no dia seguinte e tem que trocar a lâmpada, ele não olha se eu tenho que ter um investimento porque o meu no-break estragou. Esse custo não é compartilhado com o clube.
né? Ele paga aquela partida naquele dia. Quando eu tenho um operador master no estádio, ao invés dele olhar um custo ali que deve ser em torno de 6 a 10 milhões no ano, dependendo do número de jogos que eu tenho e do número de torcedores, né? Porque quanto maior o torcedor, maior o custo do jogo. Ele olha para 40 milhões, que é o que custa gerir um estádio daquele tamanho, né? Então, são escalas completamente diferentes. O que você assume de responsabilidade quando você é um operador master é fazer o dia a dia funcionar. Agora, nenhum negócio neste mundo funciona, qualquer casa de evento, buffet infantil, abrindo só 30 dias por semana. Por ano. Né? Com 33 jogos por ano, você não consegue manter uma estrutura daquele tamanho. E aí é por isso que a gente tem que investir em outras atividades, que geram fluxo, que geram receita no dia de não jogo. Né? Esse é o maior desafio de qualquer arena do Brasil. Quando isso não acontece, o que rola? Quem paga a conta desse dia de não jogo, para clubes que têm hoje, né, as suas próprias arenas, é o futebol. Então isso tira o dinheiro da compra do jogador. Isso tira o dinheiro de outros lugares que o futebol precisa investir. Investimento num CT, por exemplo. Né, porque você tem que manter ali uma arena funcionando. Mas a Minas Arena, por exemplo, ela já tem expertise em gestão de eventos. Sim. Tanto futebol quanto shows. Se o Cruzeiro entra como um gestor... numa gestão compartilhada e assume só o futebol, a Minas Arena se manteria, estou falando hipoteticamente, ela se manteria responsável pelos shows, pelos eventos. Nesse caso, o Cruzeiro teria um custo anual aproximado de quanto? Falando especificamente de futebol. Olha, eu acho impossível cuidar só do futebol. Porque só do futebol é praticamente o que já é hoje, né? Porque o custo daquele dia hoje ele já é do clube, né? Então é quase como se fosse isso. É muito difícil, as relações elas estão muito ligadas. Então, por exemplo, hoje a gente faz no Mineirão um jogo de 20 mil pessoas dentro da arena e eu estou com um festival para 10 mil pessoas no estacionamento G1. Né? Porque é isso que faz o negócio acontecer. O calendário do futebol brasileiro ele é feito nos 5 minutos da prorrogação. Né? A gente não fica sabendo com essa antecedência toda se eu vou ter um jogo na segunda ou, aliás, na sexta, no sábado, domingo ou na segunda. Né? O calendário sai assim, ele pode ser de sexta a segunda. Como é que você faz a previsibilidade? Né? E tem você trouxe aí desempenho também dos clubes, né? Se o clube continua nas competições mata-mata, vai passando para as etapas, né? Novas datas são preenchidas ali dentro daquele calendário. Então acho que essa é uma dificuldade constante. E isso também responde uma outra coisa que você trouxe, que você falou assim, cara, isso vai mudar a partir do ano que vem. Cara, sabe que eu não sei se vai mudar? Quando eu olho para o projeto da MRV, né, que é um projeto super bacana, muito conceitual, olhando para eventos também, eu acredito que vai acontecer o que aconteceu também com o Palmeiras. Como é que é o Palmeiras? O Palmeiras tem que jogar, às vezes, 7 jogos fora de casa. Por quê? Se você quiser trazer um grande show internacional, você vai ter que alugar aquele estádio com 1 ano de antecedência. E o Atlético vai ser sempre bem-vindo no Mineirão, como sempre foi. Nós estamos falando de um estádio público. Então, se o Atlético quiser botar um show lá, porque fez o compromisso com 1 ano de antecedência, e naquele momento precisar jogar no Mineirão, ele vai jogar. As portas vão estar sempre abertas. Nós estamos falando de um estádio público, que continua sendo público, que é uma PPP. Né? Então, isso aconteceu, acho que já aconteceu 7 vezes com o Palmeiras e jogando no Pacaembu. Agora que o Palmeiras não está com o Pacaembu, né, porque ele está em reforma, eu acho que ele vai jogar na Arena Barueri, se não me engano. O Pacaembu foi destruído, na verdade, né? Eu acho que ele vai ser revitalizado e vai virar um patrimônio muito bacana para a população. Eu acredito que todas as partes que tinham que ser preservadas e eram tombadas, elas foram preservadas. Foi um projeto, eu acompanhei bem de perto. Inclusive, a mesma empresa que conquistou o projeto do Pacaembu é a empresa que ganhou o projeto do Mineirinho. Então, acho que isso traz para a gente muita seriedade, muita confiança do que pode ser feito aqui também. Mas vai manter os jogos? Lá vai ter um espaço para jogos também? Tem. Vai ter um espaço para jogos. Ele está apto a receber jogos também. Né? Agora, Samuel, nesse modelo eventual de um gestor master presente no Mineirão, sim, você acha que é mais interessante para essa empresa, para esse parceiro, esse gestor compartilhado, assumir tudo, toda a gestão? Como que fica o contrato do Mineirão com o governo? Ele se mantém da forma que existe
e é como se fosse um arrendamento do Mineirão a esse gestor master? Qual que é o modelo de contrato com esse gestor master? Então vamos lá, vamos fazer só um disclaimer aqui, né? Gente, para acontecer um operador master, exige uma série de documentações, o próprio governo de Minas tem que entrar nisso para entender como é que fica, né, essa operação, porque isso basicamente muda até o jeito que é feita aquela conta que nós falamos aqui no início, né? Aquele cálculo lá da margem operacional, isso muda completamente. Tem que ser feito um novo contrato? Não, não precisa ser feito um novo contrato, o contrato permite isso. Como eu falei, o plano de negócio do próprio governo, lá, feito lá na origem, ele previa um operador master para o estádio, né? E aí, vamos lá, eu acho que o papel da Minas Arena fica como um grande gestor fiscalizador, né? Se as coisas estão sendo feitas da forma como aquele contrato tem que ser feito, né? Então, se os processos estão sendo bem geridos, se a sustentabilidade do estádio, do ponto de vista ambiental, social, ela está de acordo com as conformidades, né? Então ela passa a ser uma administradora de shopping center, né? Em que eu tenho o lojista, ele cuida da sua própria loja ali dentro, né? Então você tem um grande supermercado dentro de um shopping, dali da porta para dentro, aquele supermercado cuida, e o lojista, o administrador daquele shopping vai fazer auditoria para saber se está emitindo nota fiscal, se está tudo dentro dos conformes, né? Eu acho que esse é um dos modelos que a gente imagina. É uma conversa longa, sabe, Bruno? Não é uma conversa que... Por isso que eu falei assim, eu acho que se tem o interesse, ele tem que começar esse ano, né, essa conversa. Porque... É difícil, são muitos fatores que têm que ser colocados à mesa, né? Inclusive em relação à lucratividade, né? Hoje, a gente sabe que o Mineirão é um estádio superavitário, né? A gente consegue pagar as contas por causa dos volumes de eventos que eu tenho. Quando a gente olha para estádios de clubes, e aí vou fazer aqui uma super... mandar um oi aí para os meus amigos do Allianz Parque, que é um estádio gerido por uma concessionária, não é uma concessionária lá, é uma parceria privada, né? Mas gerido por uma empresa de entretenimento que atende a um clube de futebol. Lá é isso. Quando a gente olha para todos os outros modelos em que o estádio é gerido pelo clube, você não tem o índice de atividade que a gente tem no Mineirão. Se vocês conseguirem me falar não, eu bato palma. Eu sempre né? destaquei isso. As duas referências que a gente tem são Allianz Parque e Estádio Mineirão. Os outros estádios do Brasil não geram essa atividade. Eu já conversei com operadores de estádios grandes que eu falei, e aí, você faz jogo corporativo aí no seu gramado? Não, imagina, de jeito nenhum. Por que você não faz? Ah, porque, cara, eu marquei o jogo corporativo, a empresa me pagou R$100 mil para usar o gramado de um jogo corporativo, vem o treinador e fala que quer fazer um treino no estádio. Não no CT, no estádio. Porque aqui que é R$100 mil, gente. Paga 2 milhões por mês para cada jogador. O que é R$100 mil? Porque eu quero fazer o treino aqui. Então, o tipo de gestão, né, que quando você está o clube olhando para um estádio de futebol é completamente diferente quando você tem uma empresa de entretenimento gerindo um estádio de futebol, que é o caso da Minas Arena e que é o caso lá da W Torre Entretenimento, né, que eu, inclusive, admiro o trabalho deles, a gente olha para eles o tempo todo, tá? Samuel, eu queria voltar um pouquinho, parar de falar um pouquinho sobre essas coisas hipotéticas, porque é uma coisa que, né? Uhum. E voltar para esse contrato de agora, esse contrato que vocês estão em vias de assinar. O que o Cruzeiro terá de benefício nesse contrato em relação ao que vinha sendo praticado nos últimos meses, anos? Estava jogando sem contrato, né? Assim, bom, ele garante ali aquelas datas que ele tem de jogo. Eu acho que o maior benefício que o Mineirão traz para qualquer clube de futebol, gente, é ser um multiplicador de receitas, né? Como eu falei aqui, o Mineirão é um lugar onde as pessoas podem vender até 60 mil ingressos, né? A torcida do Cruzeiro é uma torcida gigantesca, apaixonada, que comparece ao estádio. Em muitos momentos a gente já viu dirigentes do Cruzeiro desacreditando a própria torcida, o que eu acho que é um absurdo, porque a torcida do Cruzeiro é gigantesca e paga ingresso e vai ao estádio e canta o jogo inteiro. Então acho que esse é o maior benefício. Os outros benefícios a gente oferece, né, acho que a pauta ESG, que é muito comum nas empresas hoje, ela é praticamente ignorada no futebol, mas a gente tem um estádio totalmente dentro do compliance, um estádio que atende às questões ambientais, atende às questões sociais. Então, quem tiver ali dentro do Mineirão tem um estádio dentro das conformidades, né, legais e olhando para o futuro, né? Então, acho que esse é um outro benefício que não entra na conta. A gente tem uma abertura gigantesca para que o clube ajude a melhorar essa operação e tem o nosso suporte com muita experiência, lembrando que a SAF, nós estamos falando com pessoas que são novas nesse modelo de futebol, elas não estavam presentes antes, muitas pessoas ali trabalham com futebol, mas em outras esferas, né, estavam na Europa, etc., que vocês sabem muito bem que não é comparável ao modelo brasileiro hoje. Vide o problema que a gente está tendo agora com ingressos falsificados, né?
Apesar de que teve também na final lá em Paris, né, a gente viu isso acontecer, um problema generalizado. Né? Mas assim, o que a gente oferece é uma operação estável, com segurança, que as pessoas consigam ter o seu entretenimento, voltar para casa seguras e que a gente está aberto e atento aos problemas que a gente tem hoje. Mas tudo isso, de certa forma, vocês já ofereciam antes da assinatura desse contrato, né? Quando era negociado jogo por jogo. Tem alguma diferença? Assim, dinheiro, marcante? redução de taxas. E também outra coisa, o Ronaldo falou recentemente sobre um problema que poderia agarrar a assinatura desse contrato, que era lucro de camarote. Ele deu a entender que a Minas Arena levava todo o lucro, mas se o Cruzeiro não jogasse, a venda do camarote não adiantava nada, porque o comprador desse camarote não teria nada a assistir. E é muito fácil, né? A gente pode trocar o que a gente recebe com a venda de camarote por um preço de aluguel do estádio, né? Porque hoje não tem. Né? Os estádios, a gente não paga hoje. Hoje, se um produtor de evento quiser fazer um show no Mineirão, ele vai pagar minimamente R$500 mil para entrar. A gente não tem isso com os clubes de futebol. Então, a gente entra no risco. Exatamente isso. Esse conteúdo... Eu não te cobro os custos da operação do estádio, segurança, limpeza, brigadista, etc., a equipe que está trabalhando, mas eu não tenho ali um valor de aluguel. E a minha remuneração fica em cima desse risco. Quando eu tenho um jogo bom, eu vendo bem. Quando eu tenho um jogo ruim, eu vendo quase nada. Mas né? o que então é isso. constante, que é o valor das taxas, o custo da operação do estádio, e por isso o Cruzeiro começou a abrir setores, poucos setores em seus jogos, e fazendo a venda à medida que os ingressos se esgotam. Qual seria a vantagem mais importante nesse contrato, uma vez que o Cruzeiro quer redução do custo da operação? O custo da operação não é alto. E aí eu trouxe números aqui para dar para vocês, e aí vocês me dizem o que vocês acham, se é alto ou não. Tá? Eu estou aqui com os 8 cenários. Vou falar só os 3 últimos, que é um jogo com público de 43 mil pessoas, por exemplo, que é o cenário que o custo por torcedor é de 8,07. O cenário em que eu tenho 52 mil torcedores, em que o custo por torcedor é de R$ 6,99, ou seja, do ingresso que o torcedor paga, R$ 6,99 ficam para pagar esses custos do Mineirão. E um cenário em que eu tenho casa cheia, 59 mil pessoas, 60 mil pessoas, com R$ 6,80. Tá? Ou seja, quanto mais gente no estádio, mais eu divido esse custo por segurança. O que custa caro no estádio de futebol, gente, se chama cadeira vazia. Quando um clube abre um jogo para 60 mil pessoas e vende 10 mil ingressos, ele paga pelos 60 mil. É isso que custa caro no estádio de futebol. Aqui, na Europa, né, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. A estratégia do Cruzeiro atual é acertada. Super certa. E a gente tem no Mineirão a possibilidade de ajustar esse público 48 horas antes do jogo. Abrir um novo espaço. Abrir um novo espaço, fechar um estádio, um setor que não vendeu. Né? E tem uma outra coisa, gente, que também que é importante, como os clubes fazem a gestão do sócio-torcedor, impacta nisso também. A gente viu o Ronaldo lá falando no primeiro jogo que ele não ganhou nada, né? Mas ele ofereceu de graça. Vocês viram isso? Era de graça. Não pagava. Os dois primeiros. Os 2 primeiros jogos. Então é caro mesmo a operação. Não está entrando receita, tem que tirar do caixa. Certo? Então, a gente tem que olhar para os dados. Né? Então, gente, qualquer clube vai, obviamente, reclamar de custo. Eu também reclamaria. No passado, quem fazia segurança era a Polícia Militar. Quem pagava o custo da operação da empresa privada que o clube levava a receita éramos nós, contribuintes. É o Estado. Não, o Estado não, é nós, né? Não, seu imposto, meu imposto. Sim, né? Por meio Vamos do lá, Estado. a gente esquece que a gente que está pagando. Às vezes você nem gosta de futebol e está pagando pelo custo, né, daquela segurança que é feita ali. Então, hoje, isso é feito desde o Estatuto do Torcedor, né, que quebrou essa. Hoje, nós temos que entender que nós estamos falando do futebol, que é o esporte mais patrocinado, com maior renda, com a maior receita, e eu diria, com uma das piores gestões, de forma geral, globalizada, que a gente tem no Brasil. A gente vê outros esportes aí que não tem esse número de patrocinadores e que estão lá sobrevivendo, crescendo, conseguindo seu espaço, vendendo ingressos. Mas o futebol precisa se profissionalizar. E eu acho que falar disso aqui, olha, de custo por torcedor, traz para a gente uma visão. Né? Se eu estou falando que com R$10, num jogo de 40, de 60, tem lucro para o clube, tem alguma coisa errada.
Mas, rapidinho, só se você pudesse especificar, só pra gente finalizar esse tema, as mudanças, realmente, do que estava sendo praticado, Cruzeiro jogando lá jogo por jogo, e desse contrato. O que o Cruzeiro recebeu de benefício? Assim, o benefício que ele tem é que, basicamente, eu bloqueei aquelas datas de evento. Porque se o Cruzeiro, ou o Atlético, ou qualquer outra agremiação que quisesse jogar no Mineirão e não tem um contrato até o final do ano, se eu tenho que pagar essa conta que eu falei para vocês aqui, eu vou encher de evento. Eu não tenho compromisso, que eu tenho jogo. Entendi. Eu não sei se eu tenho jogo. Como é que eu vou pagar essa conta? E essas 6 datas que você mencionou que já tem eventos, você acha que há otimismo assim para que o Cruzeiro mande jogos nessas datas? Eu entendi que essas 6 datas teriam jogos. Não, as 6 datas que eu falei são datas que eu já sei que eu tenho eventos, que o gramado está bloqueado e que ou a gente tem que mudar a tabela junto à CBF. Mas essas 6 datas estão coincidindo com os jogos do Cruzeiro? Podem coincidir. Porque a gente tem, por exemplo, a Copa do Brasil que a gente não sabe, mas a gente já considera. Né? Então a gente já colocou isso no contrato desde já. Então, o que os clubes garantem quando eles fazem um contrato antecipado ou de longo prazo são as datas disponíveis para o jogo acontecer no Mineirão. A gente tem uma independência... Em relação ao camarote, por exemplo, do Ronaldo, o Cruzeiro aceitou ficar nessa modalidade que já era antes. O camarote fica, o dinheiro fica para Minas Arena. Exatamente. Os camarotes, eles são nossos, sempre foram, né? O próprio contrato de PPP já traz esse modelo. Perfeito. Que é 54 mil ingressos são do clube e os outros 6 mil ingressos são da concessionária. Certo. E como que o senhor enxergou a divulgação pelo prefeito do Betim da intenção de construir um estádio na cidade da região metropolitana? A gente sabe que o Mineirão, como o senhor mesmo falou, tem muitos eventos, mas o futebol ainda é um dos eventos importantes para a gestão do estádio. Você teme, assim, pode comprometer financeiramente a Minas Arena, caso o Mineirão vá para Betim. O Atlético vai ter o seu estádio a partir do ano que vem, o América já tem o dele, o Mineirão ficaria sem nenhum clube para poder desfrutar, jogar no estádio. Bom, eu admiro muito o Medioli, né? Ele é um grande político, um grande empresário, né? Uma pessoa que tem visão. Eu tive algum contato com ele quando ele assumiu rapidamente aquele modelo de transição. Ele foi, acho que, o primeiro CEO do Cruzeiro, né? Acho que ele ficou muito assustado ali com a minha reunião com ele, quando eu mostrei para ele os números reais ali de quanto que o Cruzeiro tinha tirado mesmo de receita líquida, porque todo mundo falava, né? Caro, etc. Eu falei, não, olha aqui, a receita líquida do ano é essa aqui, né? Eu não tenho informação, né, sobre a Arena de Betim. Eu achei que foi uma grande jogada de comunicação. O projeto já existia, né? Então, já era um projeto que estava pronto lá na gaveta e que ninguém sabia que esse projeto existia, né? Então, acho que ele pegou uma carona, ele é um grande comunicador, dono de veículos de comunicação, pegou uma carona num assunto quente e surfou, né? Se o projeto vai sair ou não, se ele é para o Cruzeiro, ou se é bom para o Cruzeiro ou não, eu não tenho nenhum dado na minha mão que me permita avaliar. O que eu posso dizer é o seguinte: não é fácil subir a arena e não é fácil, depois que ela está pronta, gerir essa arena. Né? Quantas arenas ociosas a gente tem no Brasil? E grandes cidades. A gente tem muitas. E pelo molde que ele falou que deve ser esse investimento de uma parceria público-privada, você acredita que isso possa surtir efeito mesmo? Isso possa vir a acontecer? Porque, pelo que ele falou, vai ser um investimento de uma empresa, né? De uma multinacional na construção do estádio, a prefeitura ia dar algumas contrapartidas e o Cruzeiro ia entrar como sócio. O senhor acredita que isso possa realmente vir a acontecer? Bom, baseado na sua pergunta e nas palavras que você usou, tá? Nós estamos falando de uma PPP, certo? E você falou que ele ofereceu da prefeitura ter uma contrapartida e do Cruzeiro entrar como sócio. Voltando aqui numa questão republicana, lei brasileira. PPP, gente, é licitação. Nenhum governante pode escolher uma empresa privada para gerenciar qualquer negócio público sem licitação. Nenhuma. E a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre isso no Brasil, o que é um absurdo. É o nosso bem. É público. É de todos os cidadãos. E não é porque a empresa A ou B tem não sei quantas milhões de pessoas apoiando que ela pode simplesmente tomar um bem público. Isso não existe. Isso não existe. Foi aquele tweet que eu falei, isso é Venezuela.
Teve gente que gosta da Venezuela que ficou bem bravo comigo, então peço desculpa aí para todo mundo que gosta da Venezuela. Samuel, por exemplo, você citou que na Inglaterra o Wembley é utilizado como uma grande arena, que os clubes têm seus estádios próprios, né? Se isso fosse replicado para o Brasil, o Atlético já encaminhou o seu estádio próprio e o Cruzeiro estuda, claro, os projetos, mas o caminho natural é a continuidade do Cruzeiro no Mineirão. Sim. O Mineirão conseguiria se bancar sem o Cruzeiro? Pergunta difícil, porque eu nunca fiz essa conta, gente. Nunca mas passou pela... o futebol é boa parte da agenda e do faturamento do estádio para atingir os níveis que o governo exige. Sim, o que eu posso te dizer, hoje nós consideramos o Cruzeiro jogando no Mineirão. O contrato de concessão inicialmente foi feito com a perspectiva de talvez 60 datas, de 2 times jogando no estádio. Exato. Hoje, anos atrás, apenas o Cruzeiro jogava no Mineirão, o Atlético jogou muito tempo no Independência. Esse é o primeiro ano, né, Bruno? Que a gente tem os 2 clubes jogando todos os jogos no Mineirão. Mas essa conta talvez não feche sem o Cruzeiro. Como é que o Mineirão viraria um elefante branco do ponto de vista de que os eventos esportivos, os eventos musicais, eles se concentram muito nos fins de semana, né? E esse modelo no Brasil não fecharia a conta. E a gente sabe que as arenas, em geral, dão prejuízo. Você poderia ser mais objetivo e falar a respeito disso, assim, Olha, Bruno, baseado no faturamento atual? Obviamente que a gente faz vários mapeamentos de cenários, né? A gente tem uma gestão super comprometida, que tem um monte de concessões. A gente faz parte de um grupo, né? Eu dirijo hoje 4 contratos de concessões diferentes pelo Brasil, né? Em vários estados. Então, obviamente que a gente faz uma série de análises de cenários. Hoje, o que a gente vê o Mineirão, ele é um estádio estável, longevo, capaz de sustentar até 2037, que é onde dura o nosso contrato, né? E a gente não é refém de nenhum tipo de atividade econômica hoje no Brasil. Nenhum. Porque a gente tem várias projeções de modelo de negócio. Agora, não está no nosso mapa de riscos hoje que o Cruzeiro opte jogar 2023, 2024 em outra arena. Mas, obviamente, pode estar no modelo de amadurecimento dessa ideia, como aconteceu com o Atlético, por exemplo, de construir a arena. E aí, como uma empresa privada, temos que lembrar disso, né? Cruzeiro e Atlético estão no direito privado, não são empresas públicas, mesmo sendo associações, elas podem tomar a decisão pelo seu próprio destino, né? Qual é qualquer PPP que pode direcionar o livre-arbítrio aí da decisão de uma empresa privada, né? Então, assim, nesse sentido, o estádio, obviamente, ele consegue sobreviver até 2037. Existem várias possibilidades de receita, várias possibilidades de eventos, inclusive de futebol, eventos internacionais. A gente vê, por exemplo, a própria Libertadores, que tem final única, e um dos motivos da gente não ter conseguido, eu tenho certeza disso, trazer a final única da Libertadores para cá, é porque os times mineiros são tão fortes que são sempre candidatos. E aí a ideia é que esses times não joguem em casa. Agora, se a gente pensar num modelo como o estádio Mané Garrincha em Brasília, que não tem Cruzeiro e Atlético, é um modelo falido, ainda que Brasília seja uma cidade que brigue pelos principais eventos musicais do país. Não parece algo plausível o Mineirão sem um clube de futebol, até porque a natureza dele é sediar jogos de futebol. Concordo contigo, Bruno, nós vamos sempre brigar por isso, para que a gente sempre tenha jogos de futebol no estádio. Então, o nosso trabalho é esse, a Vila do Mineirão é em torno do futebol, o Mineirão tem, historicamente, levantado as principais taças, né? O novo Mineirão é o estádio mais vencedor, graças ao sucesso de Cruzeiro e Atlético. Você pode comparar com qualquer arena do Brasil, talvez do mundo. Quantas levantaram tantos campeonatos nos últimos anos? Acho que não tem. É só no Mineirão. Agora, então a gente realmente conta com isso. Uma última pergunta aqui, prática, sobre a questão negocial do Cruzeiro com o Mineirão, é o seguinte: naquele cenário de uma gestão com o gestor master, caso o Cruzeiro consiga trazer uma empresa para ter um contrato de naming rights, por exemplo, da mesma forma como ele assume os custos, nesse caso, o bônus seria só do Cruzeiro, claro, numa parceria com a Minas Arena. Eu vou complementar essa pergunta, Samuel. No fim de 2020, nesse acordo que vocês homologaram na Justiça, chegou-se a discutir sobre a possibilidade de naming rights, né?
Acho que a associação até chegou a dizer que tinha um nome, enfim, se você puder revelar, inclusive, que empresa que é essa. Mas... Infelizmente não, porque quem sabia era o Cruzeiro, né? Não era eu. Então... Eu tenho certeza que você ficou sabendo. Mas tudo bem. Mas se você pudesse falar sobre isso, gente, e relembrando também esse episódio. Do lado de cá, tem uma administração privada que olha para um bem público. A gente não tem essa paixão toda aí que vocês estão falando do futebol. Então, assim... essa que eu digo, essa decisão acalorada da paixão, é planilha, né? Tem que pagar a conta, tem que fazer acontecer, tem que ter garantia, tem que oferecer uma boa experiência. É para isso que a gente olha na gestão. Eu não estou olhando para a gestão assim, eu não quero que fulano seja o gestor. Não estou olhando para isso. Não estou olhando, vai vir o patrocinador tal, mas quem vai ganhar dinheiro é o Cruzeiro. O Mineirão está aqui, gente, sempre esteve para multiplicar a receita dos clubes. Razão de ser. Sempre foi assim, historicamente. Eu quero que Cruzeiro e Atlético ganhem muito dinheiro. Sempre foi assim. E sempre tiraram, né? Sempre tiraram muito dinheiro. Se a gente pega, historicamente, daquele borderô de jogo que todo mundo olha todo dia lá e tal, é entre 10% a 15% daquela receita que fica com o Mineirão. O resto vai para a federação, vai para pagar imposto e, principalmente, para os clubes. Agora, então, se quiser trazer um naming right para o Mineirão, acho que fico feliz. E, beleza, vou levar um naming right e aí o naming right cobre meu custo do jogo. Opa, beleza, fantástico. Não tem problema nenhum. Mas o Mineirão, naquela negociação, inclusive, não chegou a ficar acordado que se de fato tivesse o Mineirão ficaria com um percentual, né? O que a gente fez, na verdade, com o clube foi, clube, você está com dificuldades financeiras, a gente está vendo o seu esforço para você sanear, né? A gente viu o esforço do Sérgio Rodrigues, né? Eu acho que fala-se pouco perto do que ele fez nessa mudança, nessa virada de chave, né? O Sérgio Rodrigues, ele foi o cara que organizou o negócio e propiciou esse novo momento do Cruzeiro que a gente vive hoje, né? Então, assim, o que a gente falou com o Sérgio naquele momento, que a gente viu que era um cara sério, que estava querendo implantar uma gestão competente e tirar o Cruzeiro do buraco que ele estava, de dívida de bilhão, era que, ok, se você conseguir contratos comerciais, isso pode ajudar a pagar a dívida. Né? Então, a abertura total. Propriedades que, pelo contrato de concessão, são da Minas Arena. Né? São direitos de exploração da Minas Arena, mas que podem ser vendidos pelo clube para ajudar a pagar essa dívida. Então, foi uma abertura que nós demos no contrato. Mas aí o cenário seria, traz um parceiro para ter o name rights, mas ele apenas banca as despesas do clube e o Mineirão permite que essa marca seja utilizada no estádio. Seria esse formato... Sem o contrato de gestor master. Não, eu acredito, não era simplesmente para pagar as despesas do clube. Né? Provavelmente deixava algum dinheiro na mesa que ajudava a gestão do dia a dia da arena, não só cuidar desse passivo. Vamos lembrar que era um passivo de 32 milhões de reais. No acordo judicial, esse passivo caiu para cerca de 20 e poucos, 9 estavam em juízo, que já foram pagos lá atrás, e aí esse restante ficou com esse pagamento que começa agora, amanhã, e é dividido em 8 anos de prestações aí de R$140 mil por mês. E se o clube atrasa 90 dias uma parcela, perde o desconto de 12. Exatamente. Agora, no modelo de gestão compartilhada, gestor master, o Ronaldo, nas conversas que vocês tiveram com a gestão da SAF, é cogitada uma chegada de um parceiro, de um patrocinador para ter o naming rights do Mineirão? Eles não abrem para a gente exatamente qual é a estratégia comercial deles, tá? Mas assim, existe um diálogo, já existiu o primeiro contato, esse contato não começou na SAF, né? Esse contato começou lá atrás na associação, né? Dessa possibilidade de rearranjos, né? Dessa forma de gestão. O que na associação a gente considerou muito distante, em função dos problemas que a associação encontra, né? Até de liquidez, as questões jurídicas, né? Porque imagina, chega de repente um bloqueio de receita, de bilheteria. Então, ainda para a gente é muito nebuloso como é que fica essa divisão entre SAF. O que a gente já começou, uma primeira conversa muito inicial, é de um registro de interesse. Inclusive, nós chegamos a discutir até se por acaso isso poderia ser parte de um acordo contratual agora. A gente viu, olha, está muito incipiente essa conversa, vale a pena a gente esperar um tempo mais, discutir um pouco mais, assinar um NDA com a SAF,
Porque aí com o NDA a gente abre todos os números, né? Quanto que custa a segurança, quanto que custa a manutenção, quanto que a gente ganha para a cessão de espaço de evento, quanto que eu tenho que pagar de multa por alguma coisa contratual que tem que ser feita caso eu firme esse contrato e, por exemplo, ele queira tirar um fornecedor meu para colocar um dele, né? Então tem uma série de estudos que tem que ser feito em função dessa transformação, que é uma transformação estrutural, né, do jeito que a gente funciona. E ela pode acontecer, mas ela exige um trabalho, um time de trabalho, né? Então a gente assina um NDA, abre todos esses números, negocia em cima desses números, que é números da realidade, que é muito legal. A pessoa que quiser fazer esse contrato com a gente tem um histórico, né, de 10 anos de operação, né, de 2012 para cá. Então a gente tem muito aprendizado, a gente sabe tudo que aconteceu, anos ruins, né, de bilheteria, como é que funcionou, anos bons de bilheteria, como é que foi o desempenho. Então, esse histórico ajuda muito na tomada de decisão. E a gente está super aberto a fazer isso com o Cruzeiro, com outras operadoras interessadas em conversar, mas é uma conversa muito difícil em função das exigências que o contrato de PPP tem, né? E por isso que deixa o Mineirão um estádio tão seguro e reputacionalmente muito confiável para as pessoas escolherem lá o seu espaço para fazer seu evento e seus jogos. Eu estou sentindo que é isso que vai acontecer. Você pode não afirmar. Agora, para fechar esse assunto, de fato, certo. Curiosidade. No contrato, existe alguma restrição a ser retirado o nome Mineirão do estádio? Por exemplo, Arena existe. Cruzeiro, poderia ser feito existe. Assim no futuro? Toca 3. Não existe. Vamos lá, gente. O Wembley tem naming rights, vocês sabiam? Não sabia. Entra aí no site do Wembley para vocês verem. É Connected by EE. Então, mantém o nome. Eu acho que as marcas que querem entrar né, comprar esse naming rights, eles querem, na verdade, comprar esse amor que as pessoas têm por essa marca Mineirão. Mas é uma opção. Mas vamos lá, vamos retomar. Lembram que lá atrás, a estratégia da Minas Arena, eu ainda não estava lá, eu entrei em 2015, mas era tirar o nome de Mineirão e trazer o nome de Minas Arena como nome do estádio, mudou a marca, chamava Minas Arena, o Mineirão. Obviamente que não colou, não pegou, porque a ideia era, tira o Minas e fica a Arena. Então entra onde tem o Minas, entra a marca, né? A estratégia era essa, né? Lá na prancheta, antes desse momento todo que a gente está vivendo, era essa a estratégia, né? Mas o Mineirão, o Maracanã... Pega, né, a mudança de exato. Então acho que o melhor jeito é seguir a estratégia de Wembley. E quanto é que custa isso no Mineirão hoje, já que você é o diretor comercial, não tem como falar que não sabe? Não, assim, existe uma diferença entre custo e preço, né? Custo a gente sabe que quanto custa, né? O preço é quanto que o mercado quer pagar, né? Então, assim, se tem preço, tem mercado, né? Hoje, os trabalhos assim de naming right, de espaços que são tão movimentados como o Mineirão, estão na casa aí de uns 20 milhões de reais anuais. Né? Então, para a marca se apropriar dos valores de marca, né? E, na verdade, acaba que há uma simbiose entre as marcas. Né? As cores daquela marca passam a ser as cores do Mineirão. Então, tudo isso passa a integrar o universo de marca. Então, é um processo complexo, interessante. As marcas têm muitos benefícios. A gente percebe hoje, inclusive, que as TVs e os jornais estão, inclusive, falando os nomes, que era um problema que existia antes no Brasil. Mas há outros acordos comerciais com essas conglomeradas. Exatamente, mas pelo menos agora tem a possibilidade do acordo, porque antes não tinha nem isso. Né? Então, vou falar Arena Palmeiras, não vou falar Allianz Parque. Que isso realmente traz uma dificuldade para essa marca que investiu esse dinheiro. Mas vocês tentaram isso nos últimos anos? Olha, nós já recebemos algumas propostas de naming rights, né? Com valores que não valem a pena, né? Em função de uma série de fatores, né? Mas assim, a proposta está na mesa. Eu acredito que junto com o clube é mais fácil, né? Então, quando um clube adota e fala, torcedor, você tem que chamar daquilo, é muito mais fácil, né? E vocês sabem, todos acompanharam que a relação com o Cruzeiro, né, principalmente no período aí Gilvan, Itair e Wagner, era uma relação muito conflituosa, né? De brigas na imprensa, era uma relação difícil. Né? O Gilvan, por causa de um tweet do Calil que não paga mais, resolveu não pagar o Mineirão, né? Foi por isso. Então, e aí gerou uma dívida de 32 milhões de reais, que o Cruzeiro perdeu na justiça e está tendo que pagar agora, né, acumulando uma dívida. Eu falei que ia ser polêmico aqui hoje, né? Samuel, o Bruno falou sobre trava no contrato, eu queria só, porque eu me lembrei aqui. Queria encerrar, agora tá aí, prolongando. Queria encerrar o bloco Cruzeiro, agora já tá prolongando. É só o seguinte, a torcida do Cruzeiro tem no imaginário assim, uma possibilidade de ver o Mineirão com cadeiras azuis, fala-se também de um setor popular sem as cadeiras.
Como é que você vê isso assim? Você acha que há essa possibilidade, caso o clube assuma a gestão do estádio e compartilhado? Setor sem cadeiras depende muito do laudo de segurança da PM, tá? Querendo ou não, as pessoas falam assim, vamos tirar as cadeiras e vamos fazer um setor popular. Gente, mostrei para vocês aqui o custo do estádio. Não tem nada a ver com a cadeira. Nada a ver com a cadeira. Ser barato ou caro o ingresso. O que deixa o ingresso mais caro no Brasil se chama programa de sócio-torcedor. Se você coloca um ingresso a R$10, você não vende seu sócio. Para que você vai pagar R$30 por mês se você tem ingresso a R$10? Então, o que deixa o ingresso caro, e eu acho que é bacana, uma estratégia interessante, se chama programa de sócio-torcedor. Vocês discutem? Pode gerar um outro debate. Concordo. Né? Então, você não cria porque você detona seu programa de sócio. Então, essa é a questão. Você consegue ter um jogo no Mineirão que a pessoa que paga R$10 no ingresso de casa cheia, o clube sai com lucro, sai com receita líquida, positiva, tá? Então, não acho que não é aí a questão. Então, tem a questão de laudo de segurança, espaços onde não tem cadeira. A gente tem maior incidência de problemas, de questões de segurança gerais, tá? E tem uma questão estrutural, né? O nosso contrato de PPP hoje, ele estabelece o que eu tenho que manter. Inclusive, quando vai um verificador independente, que é contratado pelo Estado, ele chega lá no estádio e fala assim, esta porta está arranhada, e tira ponto meu, daquele que me impacta na PB que a gente falou aqui no início. Essa porta está arranhada, eu tenho que pintar em 5 dias. Essa escada está faltando um pedacinho do concreto aqui. Ele me tira ponto e eu tenho que arrumar em 5 dias. Se não tira ponto... Em quanto tempo isso? Todo evento. Absolutamente todos os eventos eu tenho verificador independente, entrevistando as pessoas, entrevistando os clubes, inclusive o clube visitante, como ele foi tratado, como ele avalia as instalações do estádio. Então, é um processo extremamente complexo, com um monte de indicadores, mais de 100, que impactam o desempenho da contraprestação. Né? Então, hoje, o Mineirão sempre teve, historicamente, índices excelentes em relação à qualidade da oferta, né, da nossa disponibilidade, da nossa gestão e da nossa operação, e um índice fraco, abaixo do que é o esperado para as questões financeiras. Por quê? Porque o Estado, por contrato, exige que a gente tenha uma rentabilidade de 40% de margem operacional. Sobre a cor das cadeiras? Rapidinho. Ou seja, no clube, eu falei, se a gente fica com 15% ali da receita, eu teria que ter muito mais para eu ter a receita que o Estado espera que eu tenha, para eu compartilhar a receita com o Estado. Sobre as cadeiras, o contrato é isso, eles pré-estabelecem, o Mineirão é deste jeito. Eu não posso mudar. Se eu quiser pintar uma parede do Mineirão, tem que pedir autorização do Estado. Então acho que teria que ter uma autorização do Estado, uma conversa com o Estado sobre Talvez isso. Talvez seja isso que o Ronaldo foi conversar com o Zema. Não, e vocês sabem que a cor da... Com certeza não. Vocês sabem disso, né? Que pelo modelo FIFA, o setor roxo era azul, né? No Mineirão ele é roxo por causa da questão Cruzeiro e Atlético, que era o estádio feito pelos dois. Mas nos outros estádios, setorização colorida é azul.